Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Com vocês, o professor de História Luís Barbosa, para mais uma aula de História 12º ano. Antes de começarmos a nossa aula, eu deixo aqui umas recomendações, ou seja, nessa época da pandemia Covid-19, evitem lugares de aglomeração, usem sempre as máscaras. Também, sempre que possível, fiquem em casa. Então, temos como sumário para a nossa aula de hoje a consolidação da matéria, ou seja, nós vamos ver a evolução da história como ciência, aquilo que nós temos vindo a ver desde a historiografia greco-romana, a história do mito à história, até chegar à história-ciência. Então, durante essas aulas, estudamos a história na perspectiva estudo, ou seja, a historiografia, história da história. Vimos que a história nasce no interior da literatura com ramificação no mito. A desvinculação da história do mito e da literatura foi um processo longo, lento e demorado, e que vai até o século XIX e XX. Então, para começar, tomamos o tema do mito à história, onde abordamos a historiografia oriental, os sumérios, os hititas, assírios, Mesopotâmia. Os sumérios deixaram referências históricas, mas pouco podemos considerar de historiográficas. É uma história, ou seja, uma historiografia mítica e cosmogónica. Portanto, fazia uma abordagem mítica e teocrática da evolução da humanidade. Então, ao longo das nossas aulas, nós tínhamos dividido esse processo em 3 fases, onde nós vimos que a primeira é a fase pré-científica, que engloba as historiografias grega, romana, cristã medieval e renascentista. A segunda fase, a fase de transição, engloba a historiografia racionalista ou iluminista e a historiografia liberal e romântica. Por último, a fase científica, positivismo, historicismo, o materialismo histórico e, por fim, a escola dos análises, a história nova. Começamos então agora pela historiografia grega. Considera-se que o processo histórico se inicia na Grécia, com Heródoto, no século V a.C. Foram os gregos, pela primeira vez, que fizeram a tentativa de investigação do passado dos homens, eliminando, tanto quanto possível, o aspecto meteorológico. A história começa a abandonar o estudo das coisas divinas e começa a preocupar-se com as coisas humanas, dando mais atenção ao homem do que às coisas divinas. Primeira tentativa de dar uma resposta racional e não meteorológica. Então, pela primeira vez, tentou-se dar uma resposta mais racional do que meteorológica, já na historiografia grega. Além de Heródoto, é claro que a nível da Grécia destacaram outros historiadores importantes. Heródoto é considerado o pai da história. Foi o primeiro a considerar que a história poderia ser uma disciplina autónoma. Trouxe originalidade no método. Perpetuar o passado, dar glória. Considera que a história poderia ser uma profissão de imparcialidade. Alargou o método da sua pesquisa a tópicos variados como a geografia, a história natural, a teologia e a religião. Além do Heródoto, nós também vimos o Tucídides, que é considerado
o pai da história explicativa. Também deu grande contributo para a evolução da história como ciência, inclusive a historiografia grega. É importante pelo rigor que coloca na seleção dos testemunhos e pela imparcialidade que pretende introduzir na narrativa. Com Tucídides, a história torna-se mais racional e lógica. Com ele, nasce o método e a inteligência do historiador. Esforça-se para saber as contradições que existem entre os testemunhos que o historiador poderia ter ou pode ter em mão. A história foi, aliás, com os romanos, a história foi cultivada por alguns dos maiores escritores romanos. Por exemplo, temos aqui o Salustio, o César, o Tito Livio, o Tácito, o Setônio. Alguns que se destacam a nível da historiografia romana. E nós temos outros que não estão aqui. Portanto, Roma não só fez a história, como também escreveu a história. Lembra-se bem de que já tínhamos abordado isso. Temos uma história pragmática e moralizante que fez recuar para o último plano a exigência de inteligibilidade racional. Quanto aos fatores positivos, os romanos consideravam e argumentavam que a história permite a transmissão aos vindouros de um saber acumulado pelos antepassados, o que é fundamental para o progresso humano. Com os romanos nasce uma história monográfica e contemporânea. Chamam a atenção para todos quantos se dediquem à investigação histórica, nomeadamente, não dizer falsidade alguma, ousar afirmar a verdade, não deixar nem uma suspeita de parcialidade. Como principais características dessa historiografia, temos aqui a historiografia greco-romana é uma historiografia humanista, científica, autorreveladora, racionalista, que faz a defesa do raciocínio como uma aplicação discursiva e lógica. É humanista porque valoriza, aliás, há uma valorização do ser humano. É pragmática porque procura obter dos factos narrados uma lição proveitosa para o futuro. História apologética, por quê? Porque propõe demonstrar a verdade da própria doutrina. Seguidamente, vimos ainda que durante a Idade Média a Igreja exerce um quase monopólio historiográfico, ou seja, acaba por exercer a influência em todos os aspectos e a história também não foge à regra. A história assume um estilo essencialmente religioso pela sua perspectiva teológica, eclesiástica e pela sua finalidade ética. Características dessa historiografia, ou seja, historiografia cristã medieval. Qualquer história escrita durante a Idade Média será necessariamente teocêntrica, determinista, providencialista, apocalíptica, universalista e transcendentalista, ou seja, transcendental. Posto isso, vimos a história renascentista do século XV e XVI. Então, vimos o que significa historiografia renascentista, que é um movimento artístico, literário e científico que teve origem no final do século XV, na Itália, e se espalhou para o resto da Europa. Foi um movimento de ruptura que surgiu em oposição à
escuridão cultural e intelectual, a escuridão que estamos a falar, a Idade Média, ou seja, a verdadeira Idade Média que acaba por ser a época das trevas. Os renascentistas buscavam explicações racionais para as suas indagações, ou seja, ao contrário daquilo que se fazia na Idade Média, eles procuram explicar as coisas através de indagações, ou seja, através de explicações racionais. É a valorização de uma concepção antropocêntrica, ou seja, o homem passa a ser o centro dos acontecimentos novamente. Então, o homem volta ao centro. As características dessa historiografia. A historiografia renascentista é uma historiografia antropológica, o homem no centro, humanista, racionalista, individualista. A classicista ainda, científica. Readquire um rigor com o método filológico, estudo científico de uma ou mais línguas com base na análise crítica dos documentos e enciclopedista. Ainda, nessa sequência, vimos a historiografia racionalista ou iluminista. O iluminismo surgiu no fim do século XVII e início do século XVIII. E por causa deste movimento intelectual do século XVIII, este ficou conhecido como século das luzes. Esse movimento pretendeu dominar através da razão todos os problemas do homem. Então, o iluminismo tem a crença num conhecimento científico como a única forma, a única maneira de chegar à verdade absoluta. Então, vimos alguns progressos que aconteceram nessa época. Aperfeiçoaram-se os instrumentos de pesquisa, criam as ciências auxiliares que acabaram por dar grande contributo na elaboração do processo histórico. As publicações foram mais diversificadas e também abundantes. Surgem história cultural e universal. O iluminismo marca o advento de uma historiografia universitária com uma certa erudição metódica, valorização do componente ou da componente explicativa. Ainda houve o alargamento cronológico, geográfico e temático da história. Houve progresso na construção e interpretação histórica. Mas, no entanto, apesar de grande contributo que essa historiografia deu para a evolução da história como ciência, é claro que apontamos aqui algumas críticas que se colocam a essa historiografia. Por exemplo, utiliza fontes predominantemente literárias, menosprezando as outras fontes, ou seja, dando grande atenção às fontes escritas. Tendência excessiva para a especulação. E ainda, a interpretação histórica, às vezes, é subjetiva. Agora, o romantismo na história. Então, quanto ao romantismo, embora uma corrente que nós vimos aqui que foi essencialmente literária, teve influência decisiva na história. Justamente por quê? Porque contribuiu para o desenvolvimento da história como importante disciplina académica. Ainda afirmou-se valores emotivos, qualidades humanas que o racionalismo
tinha rejeitado, ou seja, que o iluminismo tinha rejeitado. Trouxe grandes contributos para a evolução da história como ciência. Por exemplo, houve alargamento da investigação histórica, alargamento do público, alargamento temático e cronológico, alargamento do objeto da história. Portanto, trouxe a definição de uma nova metodologia, desenvolve-se o gosto pelo exotismo e os historiadores acrescentam uma certa dose de intuição e imaginação à narrativa. Então, posto isso, passamos para a fase científica, ou seja, a fase da afirmação da história como ciência. Então, o século XIX e XX foi o século da afirmação da história como ciência. Então, é aquela em que a história vai consagrar-se como uma ciência, onde a história vai abandonar as concepções relativas à investigação e à escrita e começa a basear-se nos testemunhos deixados pelas gerações anteriores. A história passa a ser entendida como um processo de investigação. Ou seja, a partir desse momento, a história passa a ser um processo de investigação. Ou seja, para termos um conhecimento histórico, é preciso fazer investigação para trazer a verdade para os presentes. Dentro dessa fase, vimos a historiografia positivista. É com o positivismo que a história surge como ciência, com método próprio e definido, pretendendo efetuar investigações e teorias de caráter objetivas. O fundamento científico da história é a crítica, pois a criadora indispensável da objetividade. O caráter metódico documental foi essencialmente para solidificar a história como disciplina acadêmica. A historiografia acaba por ser uma historiografia metódica, preocupa-se com a objetividade dos factos, que só pode ser obtida mediante a documentação disponível, ou seja, só com os documentos que nós temos em mão. O positivismo pretende a obtenção de resultados claros, objetivos e completamente corretos. É claro, não sei se estão a acompanhar-me, mas vejam bem que pretende objetivo é pretender resultados completamente corretos. Então, vocês podem ver que não admite muitas falhas. Mas, bom, vamos avançar. As principais características da historiografia metódica ou positivista é uma historiografia metodista, narrativista, objetiva e pragmática. Escrevem obras sólidas, preciosas, pormenorizadas, volumosas, bastante apoiada em referência em pé de página, a que remete, nesse caso, o leitor. Quando estamos a ler qualquer obra, normalmente, em baixo tem a nota rodapé. Objetivo não é dizer nada que não seja verificável. Apresenta como características reduzir o papel do historiador ao
mero, ou seja, apresenta como limitações reduzir o papel do historiador ao mero recoletor de factos. Ainda reduz a história ao levantamento de documentos de caráter político e ainda tem o mito da história objetiva. Depois, passamos para o materialismo na história, ou seja, o materialismo histórico. O materialismo histórico é uma abordagem meteorológica ao estudo da sociedade, da economia e da história, é óbvio. Pretende a explicação da história das sociedades humanas em todas as épocas, através de factos materiais, essencialmente econômicos e técnicos. A influência do materialismo histórico estimula os historiadores a tomarem consciência da necessidade de estudar os fenómenos econômicos e sociais. Convida a a estudar o papel das massas na história, tende a uma história global e total, abraça todos os aspectos da vida social, a história de toda a sociedade até os nossos dias e a história de luta de classes. Críticas que se colocam ao materialismo histórico subvalorizam as estruturas econômicas sobre as restantes. E por último, o que é que nós vimos? A escola dos análises, a história nova. A afirmação da história como ciência. A revista dos análises foi fundada em 1929, tendo como principais mentores o Marc Bloch e Lucien Febvre. Conheceu 3 gerações até chegar à corrente historiográfica surgida nos anos 70, a História Nova. Vimos que os princípios que essa historiografia defende vai renovar o conceito de história, vão opor contra a história tradicional. Para eles, todos os homens são protagonistas da história, ou seja, todos os homens contribuem para o processo da história, para a evolução da história. Então, a história pretende ser global e total. É uma história que abrange todos os aspectos da vida dos homens. Traz mudança no conceito de tempo, a interdisciplinaridade. A história não faz sentido sem alianças às outras ciências, ou seja, é nas outras ciências que vai buscar auxílio para a construção da verdade histórica. A recusa do eurocentrismo, noção de documentos, traz alargamento do campo documental. Por último, vimos as críticas que se colocam à historiografia, à História Nova. É acusada de falta de originalidade na medida em que, ao utilizar outros campos de investigação, não os construiu, mas foi buscá-lo às outras ciências. Também, em vez de preocupar-se com os problemas do passado, acaba por debater ou debruçar mais sobre os problemas do presente. Por último, a História Nova são acusados de serem histórias em fatias. Então, de uma forma geral, foi isso que nós vimos sobre a evolução da história como ciência. Então, ao longo dessa aula de hoje, o que é que nós vimos? Fizemos a consolidação da matéria, ou seja, a evolução da história como ciência. O que é que nós vimos? Vimos o surgimento, as principais características e as limitações das principais historiografias que nós vimos ao longo das nossas aulas. Então, vimos a historiografia greco-romana, a historiografia cristã medieval,
renascentista, romântica, vimos o materialismo histórico e acabamos por ver também o positivismo e, por último, vimos a História Nova, a Escola dos Análises, a História Nova, que acaba por consagrar a história como ciência. Foi isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês estiveram atentos. Chegando ao fim de mais uma aula no âmbito do programa Aprender a Estudar em Casa, então, antes de ir embora, gostaria de relembrar-vos que durante essa época da pandemia Covid-19, é sempre bom evitar lugares de aglomeração, lavem-se sempre as mãos, usem sempre as máscaras. Então, até a próxima aula, fiquem bem, fiquem em casa, sempre que possível.